Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 5 de novembro, nessa terça-feira, nós estamos já no penúltimo mês do ano, estamos aí já nos aproximando do fim do tempo litúrgico, já estamos aí chegando próximo ao Advento. E hoje, nessa terça-feira, Deus nos tem aí uma palavra, Deus tem aí uma passagem bíblica para falar com cada um de nós. Então vamos juntos aí meditar sobre ela. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia, pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, primeira coisa que eu queria falar nessa nossa meditação de hoje é que Deus, Ele quer nos oferecer um banquete. Ouvindo aí essa passagem, a gente vê esse dono da casa, esse patrão, esse senhor que quer oferecer a tantas pessoas um banquete, um grande banquete. Eu e você somos convidados a esse banquete. Somos muito queridos por Deus. Deus, Ele quer contar com a nossa presença. Ele chamou e Ele continua a chamar cada um de nós. No nosso caminho aqui nesta terra, Jesus, Ele quer demais contar conosco também lá no céu. Ele nos chama já aqui a provar um pouco desse banquete que Ele tem para nós. Mas nessa passagem é muito clara que às vezes nós colocamos desculpas. Jesus aí conta uma parábola e as desculpas das pessoas daquela época talvez fossem um pouquinho diferentes das nossas de hoje em dia. Possivelmente você não comprou ou não fala sobre um campo aí, né, que foi adquirido, ou sobre juntas de bois. Eu acredito, eu não conheço ninguém que comprou recentemente aí juntas de bois. Então, algumas dessas desculpas, dessas justificativas, talvez não se apliquem tanto. E aí, por isso que vale a nossa reflexão hoje aqui, trazer para a nossa realidade. Quais são as desculpas que eu e você colocamos nesses chamados que Deus nos faz? Deus nos faz muitos chamados. Deus nos faz esse chamado a um grande banquete. E às vezes, pelas nossas desculpas, a gente vai comendo das migalhas ou vai ficando com fome. Uma fome espiritual, uma fome de Deus e das coisas de Deus. Deus nos quer nos dar a melhor parte, mas às vezes a gente vai negando. E aí você
Pode pensar no dia de hoje quais desculpas você tem dado. É algo, sei lá, uma desculpa financeira. A gente vê aí que alguns dos exemplos falam dessa questão financeira. É uma desculpa aí de tempo. A gente costuma, quando alguém pergunta como é que estão as coisas, e muitas vezes a gente fala que está na correria, né? Estamos na correria, na correria, na correria. E a gente vive num mundo muito corrido mesmo. Mas será que nós estamos organizando de fato ou dando prioridade àquilo que é para ser prioridade? Como é que está aí esse tempo? Será que são as redes sociais? Eu lembro de uma palavra encarnada aqui no ano passado, sobre essa passagem, que a Gisele batia muito nessa tecla, falando aí do tempo que tantas vezes a gente perde ali nas redes sociais. A gente vai, né, passando de um vídeo para o outro, de um post para o outro. A gente vai ali muitas vezes perdendo tempo mesmo para algo útil. Então, não sei, né, trazer aí para nossa reflexão quais são as desculpas que nós temos dado. E um dos exemplos aí falava da família. Será que a desculpa que nós damos para não estar no banquete de Deus é a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa? Será que são ali os nossos familiares? Será que eles têm sido essa desculpa para nós não estarmos perto de Deus, na mesa com Deus? Enfim, que cada um traga aí, né? Achar mesmo que não é parte, achar que você não é mais convidado, achar que você não está mais ali junto, que Deus esqueceu de você, ou que o que você fez foi muito sério e que Deus ele não quer mais te ter por perto. Não, meus irmãos, não. Eu, quando rezava com essa passagem, eu lembrava também da última ceia, da Santa Ceia, aquela frase de Jesus aos seus discípulos e hoje para cada um de nós. Eu desejei ardentemente celebrar essa Páscoa convosco. Desejei ardentemente. O coração de Cristo, ele pulsa nisso. Então, vamos parar de dar desculpas e vamos abraçar esse chamado. Abraçar a vontade de Deus para cada um de nós. Abraçar esse convite amoroso que Ele nos faz e que Ele pede para que a gente aceite. E aí, eu lembrava também, né, aí desse finalzinho da passagem. Quem é que aceita esse convite? Os pobres de Deus. Eu lembrava também do chamado que nós temos nesse novo tempo, o tempo Anawim, os pobres de Deus. O Padre Diego, domingo passado, 2 dias atrás, refletindo ali sobre a passagem das bem-aventuranças, ele falava muito sobre isso, como Deus nos pede um coração pobre. A primeira leitura de hoje também é uma excelente chave para nós entendermos e vivermos esse chamado que Deus nos faz. Estarmos ali junto dos pobres e com os pobres de Deus. Estarmos ali como o Cristo, como Jesus fez. A passagem da primeira leitura de hoje é em Filipenses 2. Uma passagem tão importante para nós da Obra Lumen. Irmãos, tende entre vós os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus. Jesus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, né? O grande segredo está em esvaziar-se, está em ser pobre de coração, pobre em espírito, é termos um coração pobre, um coração desapegado. Aí, nem um campo, nem uma junta de bois, nem um recém-casamento, nada nem ninguém vai nos afastar do banquete. E que a Virgem Maria, a Virgem Pietá, ela nos ajude. Ela que foi a serva do Senhor. Ela que teve esse coração pobre, esse coração despojado. Que ela nos ajude a vivermos isso da melhor maneira possível. Que a Mãe da Piedade, ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.